Vamos lá. Senhor Deus, queremos agradecer a Senhor a oportunidade riquíssima que o Senhor nos dá de estarmos reunidos no Teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar nos abençoando nessa noite e que esse estudo seja proveitoso, seja uma bênção para cada um de nós aqui. Desperta o nosso entendimento, desperta o nosso coração para as coisas do Senhor, para o temor, para crer na Tua palavra, para crer no Senhor e praticarmos aquilo que a Tua palavra diz, para sermos testemunhas do Teu Evangelho. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Meus irmãos, bem, vamos lá. O capítulo 15 é bem pequenininho, né? Então vamos fazer uma leitura dele. Ele fala assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham 7 taças, as 7 últimas pragas, né? Porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, houve as trombetas, a Bíblia fala dos selos, das trombetas e tudo, mas quando fala das pragas, fala que é nelas que a ira de Deus está sendo aplicada. Ele fala assim: eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha que coisa interessante, porque aqui está falando que eles cantavam o cântico de Moisés. E a gente precisa dar uma passadinha no cântico de Moisés, tá? Mas vamos lá. E o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão, olha a profecia do milênio, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha que interessante, um detalhe aqui da divindade de Cristo. Essa canção é o cântico de Moisés, servo de Deus, e ela é também um resumo do cântico de Moisés, mas ela também é o cântico do Cordeiro, que é Cristo, né? E aí ele vai falar assim, que todas as nações prostrarão os teus pés. Lembra que a Bíblia fala que todo joelho se dobrará aos pés de Cristo Jesus, né? E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Verso 5: depois disso olhei. Aí ele já está tendo outra visão. Olha que interessante. Quase sempre, não vou falar sempre, mas quase sempre que João está tendo flashes de visões diferentes, apesar de estar no mesmo capítulo, a gente precisa entender que são visões diferentes. Podem estar alinhadas com a sequência do texto ou não, tá? Por exemplo, no verso 1 fala assim: eu vi outro grande e admirável sinal. Então ele está vendo um sinal. Já no verso 5 ele fala: depois disso olhei, e eis o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Agora ele já está tendo uma outra visão. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelos peitos. Ou seja, eles estão fazendo uma ação sacerdotal, certo? Eles estão vestidos de vestes de sacerdotes glorificados, porque a veste deles é linho puro, resplandecente. E eles estão com a veste parecida com aquela que Jesus se apresentou para João, no capítulo 1. Lembra disso? Que ele estava vestido com a veste longa até os pés, né? E com um cinto de ouro no seu peito. E aí, olha que interessante. Eles saem do templo de Deus fazendo uma ação sacerdotal, porque essa missão que eles têm de trazer o cálice e derramar é uma parte da missão que está relacionada com o serviço sacerdotal. O que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Matava ovelhas, matava bois. Tudo isso por quê? Porque o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, né? Agora a conexão que eles estão fazendo aqui é de vingar, por causa, a morte entrou no mundo por causa do pecado. Agora vingar o sangue dos santos, e o primeiro santo é o próprio Cristo, e eles estão cumprindo essa missão. Aí fala assim: e um dos 4 animais, só uma correção, a minha tradução está animais, mas eu já tinha explicado isso até em vídeo,
que a palavra certa é seres, zoe, né? Seres, porque não são todos que são animais. Você vê que tem 3 animais, mas um tem rosto de homem, não é isso? Então, são seres. Os 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Lembra que essa manifestação aqui ocorreu também lá no templo de Salomão, na inauguração do templo, de modo que nem os sacerdotes poderiam ficar lá dentro, né? Isso aconteceu também no tabernáculo, chamado de Shekinah, né? Não tem essa palavra Shekinah na Bíblia, mas ela foi aplicada para se referir à presença de Deus. Depois, né, nos comentários. E ninguém podia entrar no templo até que as pragas se consumassem, as 7 pragas dos 7 anjos. E aqui tem um detalhe interessante. Por quê? Se ninguém podia entrar no templo que está no céu, até que as pragas fossem consumadas, isso já joga por terra aquela ideia de que a igreja seria arrebatada antes disso para o céu, para ser guardada lá, porque ninguém podia entrar lá até que as pragas se consumassem. Tá certo? Agora, no capítulo 16 a gente tem bastante coisa aqui, mas só para constar, o cântico de Moisés que eu havia falado, ele está em Êxodo 15. Deixa eu pegar aqui Êxodo 15. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, é um capítulo, irmãos, riquíssimo, tá? Que fala do reino de Deus, fala do tabernáculo, fala de Cristo. Quer ver? Gênesis 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: olha, eles atravessaram o Mar Vermelho e começaram a cantar. Irmãos, eles não fizeram ensaio para cantar, não. Você tem uma multidão de 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Eles atravessam o Mar Vermelho. No verso 31 do capítulo 14 fala que eles viram a manifestação de Deus ali, que Deus salvou Israel da mão dos egípcios, e eles viram os egípcios mortos na praia do mar. Inclusive o próprio faraó morreu ali, né? Porque o Salmo vai dizer isso, que faraó também foi afogado no mar, que é o Salmo 135, verso 9, fala que ele fez, 136, verso 15, né? Fala assim: mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Salmo 136, verso 15, tá? Então, o que acontece? Aqui eles acabaram de ver todo esse milagre de Deus, eles começam então a cantar o chamado canto de Moisés. O povo foi inspirado, eles não treinaram para fazer isso, foi um cântico inspirado. E aí eles começam a cantar esse cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aqui essa figura de Faraó é uma figura que aponta para o anticristo também, tá? Aí ele fala aqui: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. A palavra salvação aqui, sabe o que é, na hebraico? Yeshua. Esse cântico está apontando direto para Cristo, por isso que ele está relacionado com o cântico do Cordeiro. Ele fala assim: esse é o meu Deus. Olha, ele me foi por Yeshua, esse é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Lembra quando fala lá em João capítulo 1, fala assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, habitou entre nós. Está falando de Cristo aqui nesse salmo, na verdade está no Êxodo, mas é um salmo. E fala assim: ele é o Deus do meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus principais príncipes afogaram no Mar Vermelho, inclusive o Faraó. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, que é Cristo, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Sabe quem que é esse aí? Eles estão declarando aqui, pela inspiração do Espírito, que aquela ação foi direta pelo Filho de Deus, por Cristo. E
com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu com o restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos falharam no coração do mar. Irmão, isso aqui tudo está apontando lá para o tempo do fim também. É por isso que quando eles cantam essa vitória contra um inimigo que vem contra eles ali, eles também estão cantando lá no fim da história a vitória de Deus sobre Faraó. Porque o Faraó lá, no caso, a figura é o anticristo, né? O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Lembra o que o povo da besta falava? Quem é semelhante à besta? Lembra disso? Agora Deus está dando a resposta: quem é maior do que a besta, né? Estendeste a tua mão direita e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste a teu povo que salvaste, com a tua força levaste a habitação da tua santidade. Aí ele vai narrar aqui, o cântico é enorme, né? Mas deixa eu voltar para só o verso 18 que eu não posso deixar de passar. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. E aí está falando sobre o reino de Deus. Deixa eu voltar lá para Apocalipse 16, que aqui tem muita coisa sobre as taças, né? Aí João está tendo essa visão do tabernáculo e ele fala assim: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Essas taças têm nome, são 7 taças da ira de Deus. É o completo derramar da ira de Deus, né? E é interessante que, apesar de ser já a última parte da vingança, da ação de Deus, ela não é simplesmente vingativa, ela tem um propósito de levar os homens ao arrependimento, mas por 2 vezes nós vamos ver que os homens ainda assim não se arrependem. Quer ver? Verso 2: e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Então o que vai acontecer? Vai ter uma praga aqui que é semelhante à 6ª praga do Egito, que está lá em Êxodo 9, do verso 8 ao 12. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, para mim ir lendo e acompanhando aqui. Deixa eu só deixar para anotação, para a gente ir direto ao assunto. Essa praga aqui, ela é semelhante à 6ª praga do Egito. Está lá em Êxodo 9, do verso 8 ao 12. Anotem aí, tá? E ele fala assim: foi ver se uma praga, uma chaga, né, pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Veja bem, essa praga não vem sobre todas as pessoas, ela vem exclusivamente nas pessoas que têm o sinal da besta. Entende? Aí ele vai falar assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de morto, sangue de cadáver, né? E morreu no mar toda a alma vivente. Morreu tudo no mar. O terceiro, aí essa praga é semelhante à primeira praga do Egito. Tanto a segunda e a terceira aqui, a segunda e terceira taça, são parecidas com a primeira praga do Egito, tá? Que está lá em Êxodo 7, do verso 14 ao verso 25, tá bom? E aí vai falar assim: e ouvi o anjo das águas que dizia... Lembra que a gente tinha lido sobre o anjo que tinha poder sobre o fogo, né? E tinha um outro anjo que estava no sol. Aqui ele já fala do anjo das águas. Olha que coisa interessante. E eu não sei explicar, eu só acho interessante, tá? Aí ele fala assim, que dizia, o anjo das águas: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és,
porque julgaste essas coisas. Então ele está declarando a justiça de Deus, o anjo das águas está vendo a justiça de Deus contra as próprias águas, né? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Olha por que está vindo a ira de Deus, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Esse é o motivo do porquê das taças estarem cheias de sangue. Ou seja, a ira de Deus está vindo em forma de sangue, de cálice, né? Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber. Ou seja, agora a água virou sangue, né? Porque disso são merecedores. Aí ele está declarando que eles são merecedores disso. E eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, Deus está agindo com justiça. Toda a criação de Deus está testemunhando o fato de que Deus não está agindo de uma maneira ilícita, né? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Só um detalhe, essa quarta taça é parecida com a nona praga do Egito. Nona praga do Egito. Está em Êxodo 10, do verso 21 ao 23 ali. Tá? Então a quarta taça é semelhante à nona praga do Egito. Vai de o Êxodo 10, do verso 21 ao 23. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, ou seja, ele vai queimar mais, né, as pessoas. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Ao invés deles pedirem a Deus misericórdia, eles ainda difamam o Senhor. E não se arrependeram para darem glória. Olha para você ver que Deus, até esse ponto aqui, a gente percebe que parece que Deus ainda está trabalhando na expectativa deles se arrependerem. Mas eles praguejam a Deus, que tem poder sobre essas pragas. O que quer dizer que Deus tem poder sobre isso? É porque Deus poderia simplesmente cancelar. Fechou. Oi, pode falar. E eles não ficam ali, eles blasfemavam a Deus porque eles eram mal de todo o coração, ou porque Deus endureceu o coração deles como lá de Faraó, para que se cumprisse a glória dele? Pois é, se a gente for observar, tem um texto, deixa eu achar ele aqui. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Fala assim: então será revelado o iníquo. Esse é o anticristo. Então, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, bem semelhante ao cântico de Moisés lá, que fala sobre isso, né? E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa é a maneira como Cristo vai destruir o anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, ele vai vir segundo o poder do diabo, né? Segundo a autoridade, poder maligno espiritual, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano e da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha o que acontece no verso 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E aí fala assim: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Entende? Então, por um lado, Deus só envia a operação do erro nessas pessoas porque elas rejeitaram a pregação do Evangelho quando a igreja estava pregando para eles. E o que eles fizeram ao invés de receber a mensagem do Evangelho? Eles mataram os santos e os profetas. Por isso agora eles estão sendo mortos, vingados. Porque esses santos que morreram, que estavam profetizando ali, eles estão debaixo do altar do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha vingar o seu sangue. Lembra disso? Entendi. Aí fala assim: ó poderoso dominador, por que ainda não julga o nosso sangue dos que estão sobre a terra, né?
E agora chegou o momento em que Deus está sendo exaltado, porque Ele está cumprindo aquilo que Ele havia prometido. Deu a eles vestes brancas para que eles esperassem até que completasse o número dos irmãos que fossem mortos como eles foram. Não é isso? Entendeu isso? Entendi, pastor. Então eles na verdade estão pagando ali o preço porque eles já rejeitaram o Senhor lá atrás, e ali eles teriam mesmo que ir para o inferno, porque eles não quiseram o Senhor. Então eles só estão sofrendo a maldade, eles não conseguem se arrepender porque lá atrás eles não quiseram mesmo se arrepender e rebelaram contra o Senhor. E é isso, e ainda mataram os crentes, né? Mataram todo mundo. Tocaram naquilo que a Bíblia chama de menina dos olhos do Senhor, que é o povo de Deus, né? Pensa bem você, olha que interessante. A parte mais protegida do seu corpo é a menina do seu olho. Você não deixaria ninguém chegar e meter o dedo no seu olho assim, né? Quando é necessário alguém fazer um exame de vista, que precisa colocar aquele, sabe, que vem aquele negócio lá no olho, é um negócio que dá uma angústia, e Deus fala que o povo dele é como uma menina dos olhos dele. E aí tocaram, e Deus vai reagir. Quando alguma coisa cai um cisco no seu olho, você pisca. Essa é a sua ação contra o cisco, né? Imagina a ação de Deus piscando contra os ímpios, né? Essa que é o que está ocorrendo. Vamos lá. O quinto selo. E aí fala assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora ele já está indo direto lá onde a besta está estabelecida. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. Eu não anotei aqui, mas tem uma praga do Egito em que há trevas sobre todo o Egito, né? E aí, engraçado que essa praga lá não atinge o arraial dos santos. A Bíblia fala, mas no arraial dos hebreus havia luz, né? E aqui ela está sobre o trono da besta. Agora fala assim: mordia a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, olha o que eles fazem: blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. De novo falou sobre isso. Aí fala assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Só um detalhe, deixa eu voltar aqui. A praga do quinto anjo, ela ataca o trono da besta e o seu reino. Tá vendo? E aí eu tenho a impressão de que esse texto está demonstrando o seguinte: que há um limite da extensão do reino do anticristo, porque senão falaria assim: vai atacar o trono da besta e toda a terra. E não é isso que acontece. Todo mundo, entende? Mas ele está especificando que o reino da besta vai se tornar tenebroso, e isso vai cair sobre as pessoas. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou com um propósito, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E primeiro, o rio Eufrates se seca. Há uma profecia semelhante sobre o rio Nilo se secar. Isso está em Isaías 11, tá? No verso 15. Se você quiser anotar aí, tá? Lá tem uma profecia sobre o grande rio Nilo se secar. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque quem tinha visto aquele estudo sobre o Jardim do Éden, lembra que havia 4 rios importantes, e esses 2 rios estão desde o Jardim do Éden, né? O rio Nilo e o rio Eufrates. Então esses rios, a gente tem convicção, não importa a interferência humana neles, eles não vão se secar até o fim dos tempos. Não importa o que haja com esses rios, eles têm a garantia bíblica de que eles são indestrutíveis até a chegada desse período onde o rio Eufrates vai secar, e também o rio Nilo, né? Mas o rio Eufrates tem esse propósito, tá ligado aqui, que é para que se prepare um caminho, vamos dizer assim, uma avenida para os reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, olha uma tríade satânica, né? João fala assim: eu vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, sapos, né? Não à toa
as rãs são símbolos de coisas ruins para as religiões que trabalham com coisas ruins. Você sabe que ali é amarrar o nome da pessoa na boca do sapo, é um monte de coisa assim, né? Porque são símbolos de demônios. Por exemplo, serpentes e escorpiões são símbolos de demônios na Bíblia, certo? E aí, aqui você tem outro símbolo aqui também, que são as rãs. Escuta, eu fiquei com uma dúvida. Não, depois eu falo a dúvida. Pode continuar, pastor, depois eu falo. Tá. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu corrigir. Tá. Esses espíritos, verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão de encontro aos reis da terra, de todo o mundo, para os congregarem para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo que isso está ocorrendo pela ação desse espírito imundo, a Bíblia fala que é o próprio Deus que congrega essas nações. Mas como ele faz isso? Permitindo isso ocorrer. Tá certo? E é um detalhe importante que no verso 15, nós já estamos perto da última praga já, né? Já estamos perto da 7ª praga. Olha o que está escrito aqui no verso 15. Eis que eu venho como ladrão. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu ainda não vim. Percebeu? Jesus ainda não veio. Nós estamos já no 6º selo e Jesus ainda não veio. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Há uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que Deus fala isso, né? Para ela se vestir, porque você se acha rica, poderosa, né? Você se acha autossuficiente, mas vocês não sabem que vocês são pobres, cegos e nu, né? E a nudez é símbolo de pecado. Então o que Deus está falando assim, eu venho com um ladrão, ou seja, eu venho rápido. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. São roupas de sacerdotais que ele está falando, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Porque quem estiver nu diante de Cristo não vai participar do reino, né? Aí fala assim, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Se não me engano, o Juliano tinha até citado sobre isso no estudo passado, né? Sim. Um comentário sobre Armagedon. E aí eles estão reunidos ali, tá? Eles estão partindo para a batalha. Primeiro eles se congregam e depois eles avançam. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito, ou está concluído, consumado. E aqui, o que está ocorrendo aqui, vai falar assim, e houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade se fendeu. Só um detalhe, esse terremoto aqui é o maior da história. Nunca houve algo semelhante. E a cidade, a grande cidade, se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedra, do peso de 1 talento. E isso é muito pesado, pelo que eu tinha escutado. Isso era semelhante a pedras de 30 quilos, segundo algumas informações. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a praga era muito grande. Uma semelhança aqui está na 7ª praga do Egito, tá? Está em Êxodo 9. Então aqui está semelhante à 7ª praga do Egito, Êxodo 9, verso 22. Deixa eu dar uma conferida aqui do verso. Isso. Fala assim, então disse o Senhor a Moisés, estende a sua mão para o céu
e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Ou seja, no reino da besta, né, que era a figura ali do que estava ocorrendo. Minha irmã, você tinha falado que estava com uma dúvida. Pode falar aí. Tá, primeiro, quando você fala ali do anjo, que no 15, só um pouquinho, do anjo das águas, tem a ver, será, com aquele demônio que vai se levantar das águas? Com aquele o quê? Com aquele demônio, com aquela autoridade que se viria das águas também, alguma coisa assim que foi falado nos capítulos anteriores? A besta que emerge do mar? Esse anjo aqui é um anjo bom. Sim, tá? Mas tem a ver com tipo assim, ele vencendo aquele anjo que se levanta das águas? Eu não estou recordado desse anjo. Não, eu acho que é a besta que emerge do a mar, besta né? que emerge do mar. Apocalipse 13, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, 13 não vai falar sobre águas. É que tinha É o 13, a besta que emerge do mar. Que fala do anticristo, né? Ah, da besta do mar? Não. Tem não. Esse anjo que tem poder sobre as águas, ele está aqui, quer ver? No verso 7, né? Não. Ele está no verso 4. Derramou sobre as águas, e no verso 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, Senhor, que eras e santo és, porque julgaste essas coisas. Viste como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste do sangue a beber, porque disso são merecedores. Esse anjo, ele é um parceiro de Deus. Ele está ali glorificando a Deus, porque Deus está punindo a besta, né? Ele não tem relação com o reino da besta, não. Não é relação, mas ele entraria não é combate, mas ele limpa. Eu não estou achando a palavra para variar. Tá. E outra tipo, seria um opositor à besta, opositor, isso. Ah, sim. Aqui dá a impressão que as águas, a relação do anjo com a água aqui é literal. Sendo que lá na besta, a água lá representa povos, tribos, nações, né? Entendi. Ela está subindo ali das nações. Meus irmãos, nós vamos entrar agora no capítulo 17. Hoje não, né? Porque não vai dar tempo, um capítulo bem profundo para falar sobre a Babilônia. Não sei nem se eu estou preparado para falar sobre isso. Mas eu tinha até enviado há um tempo atrás um estudo para vocês. Fala, meu irmão. Fazer uma pergunta, pastor Felipe. Fala aí. Aqui no versículo 21, essa grande saraiva de pedras aí, esse grande terremoto dos versículos anteriores, o que ocorre se especula sobre possibilidade de meteoro entrar no espaço, colidir com a Terra e ter uma chuva de meteoros e causar um grande terremoto, mas também pode ser vulcões, né? Enfim, na verdade são especulações, né? Você tem essas possibilidades. Deus pode utilizar vulcão para fazer a Terra tremer de ponta a ponta e expelir. Veja bem, quando a gente fala de pragas do Apocalipse, geralmente as pessoas fazem isso que você falou, né? Elas especulam. Elas ficam tentando criar assim, porque parece que é difícil demais acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele está falando que vai fazer. E as pessoas começam, isso aqui deve ser drone, isso aqui deve ser helicóptero, pode ser que seja bomba atômica, deve ser isso. Só que o que ocorre é que, se Deus falou que Ele vai fazer, Ele faz. Por exemplo, ninguém especula que a saraiva que caiu lá no Egito, ela foi isso, entendeu? As pessoas creem que foi saraiva mesmo. Então assim, se Deus falou que vai jogar saraiva, Ele vai jogar saraiva, Ele vai jogar as pedras ali, dessa forma. Se a gente vai chamar de meteoro, aí é outra coisa. Mas é uma chuva de pedra, de um certo modo, né? Agora, um detalhe, as pessoas vão interpretar claramente que isso não é uma ação natural, não é uma chuva de meteoro que está vindo do espaço assim, despropositadamente. Mas eles percebem que Deus está fazendo isso e por isso
a Bíblia fala que eles, por causa dessa praga, vão blasfemar contra Deus. Entende? Então, assim, não vai ter nada que vai ocorrer por acaso. Tem muitos teólogos que fazem comentários, parece que são comentários de ateus, sabe? Porque eles parece que não acreditam que Deus é capaz de fazer aquilo tudo mesmo que ele está falando que vai fazer. Então, assim, aí eles começam a tentar fazer uma conversação com a ciência, sabe? A neo-ortodoxia faz muito isso. Então, assim, não só a teologia liberal faz isso demais também, não? Mais ainda, de tentar explicar, dar uma resposta para o ateu. Mas, irmãos, se a gente não crê no que Deus falou, é como diz, né? Se Deus falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu cria. É algo assim até absurdo, mas a gente crê que foi uma baleia que engoliu Jonas, porque lá no Novo Testamento Jesus usa o termo baleia, tá? Lá em Jonas está escrito peixe, mas Jesus fala baleia. Então, assim, se a baleia engoliu Jonas, eu sei que a ciência vai falar é impossível, o ácido gástrico da baleia vai consumir o homem e que era impossível ele sobreviver lá, mas Deus falou que foi possível e trouxe ele, retornou ele, né? Aqui, eu creio que todas essas pragas, todas, são literais, do jeito que está escrito aqui. Por quê? Se essas do Egito que eu vim mostrando ao longo do estudo, elas foram literais e ninguém questiona isso, né? A não ser os céticos mesmo, que eles vão ficar falando, tentando arrumar um jeito de falar que o Mar Vermelho não abriu. É que passou um meteoro exatamente no momento que Israel estava passando lá. Ah, que milagre, Deus mandou o meteoro na hora. E pensa, eles não querem crer na ação de Deus. Ah, não, que os israelitas passaram pela parte mais rasa do mar. Irmão, e aí a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que eles passaram com pés enxutos, eles passaram com pés secos. Olha como que Deus deixa a prova de que o milagre foi dele. Ele abriu, o povo passou com pés enxutos, né? Para que não houvesse dúvida. Então, assim, essas pragas, todas essas pragas do Apocalipse que estão ocorrendo aqui, nenhuma delas eu pego para falar assim, isso aqui é metafórico, né? Então, assim, porque você vê que são coisas possíveis também, não tem nada assim de anormal. Um terremoto já acontece, só que lá vai ser um terremoto pior, porque Deus está furioso, está sacudindo a estrutura da terra. Ele fala que ele vai sacudir a terra e o céu, irmão. Já pensou? A Bíblia fala que as potências do céu serão abaladas na vida de Cristo, né? Então, eu creio que isso aqui, eu não só creio, porque a Bíblia fala que os homens, no verso 21, por causa da saraiva e do terremoto, eles estão blasfemando contra o Deus do céu. Então eles entenderam claramente que Deus está derramando a ira dele sobre eles, mas eles ainda assim estão desafiando a Deus. Tão abusado que esse povo é. Imagina, se esse povo é abusado com Deus, mesmo estando por baixo ali, imagina o tanto que eles vão ser abusados com os crentes. Já pensou nisso? Meus irmãos, então... Eu preferia não saber disso Pastor Felipe? Pode falar, meu irmão. Essa questão dos três selos, das três trombetas e dos três flagelos, né? Ela encerra um ciclo. Desde o 7, né? Ela encerra um ciclo, né? De tudo, né? E ela está destinada a ser no último período mesmo, né? Dos 7 anos, né? E o interessante é que a igreja, ela não vai passar por nada disso, a igreja verdadeira, né? Não sofre nada disso. Não cai nenhuma dessas ações de Deus cai sobre os santos. Porque Apocalipse 7 fala que o anjo do Senhor vai selar na sua fronte aqueles que são os remidos, né? Exato. Então, assim, voltando àquilo que você falou a respeito do Egito também, é uma tipologia também, o sangue do cordeiro no umbral das portas, livrando as famílias da morte do primogênito, né? Isso simboliza também esse selo do anjo, a proteção de Deus sobre a vida dos crentes, né? Porque nesse período, o que vai acontecer? Pestes, vai faltar comida, a terra vai virar de ponta cabeça, né? Mas aí o crente fala assim, mas como é que eu vou comer, né? Olha que coisa interessante. Sabe essa ligação que nós estamos fazendo com o Êxodo? Sabe o cântico de Moisés relacionado com o Êxodo?
Isso não tem nada à toa. Quando eles atravessaram a vermelha, etc e tal, fizeram o canto de Moisés e tudo. E agora? Como é que a gente come? O anticristo ficou para trás. Ele que seria onde a gente comeria pão. Certo? Ou seja, a gente está no deserto. Lembra que a Apocalipse fala que a mulher vai ser levada para o deserto. Certo? E como que nós vamos comer agora? Aí a Bíblia fala que Deus vai sustentar esse povo. Aí eu te falo uma coisa, irmão. Tem gente que fica arrumando um monte de desculpa. Fala, não, esse povo vai juntar dinheiro, vai colocar feijão no garrafa PET, vai fazer isso. Irmão, você pode juntar o tanto de comida que você quiser em casa. O dia que a polícia bater, você vai ter que fugir e deixar tudo aí. Pensa bem. Agora, do mesmo jeito que Deus deu maná lá no deserto, irmão, eu creio que Ele pode fazer isso no fim dos tempos também, por que não? Não só maná, Ele deu codorniz, Ele pode dar o que for, até aqui em Minas Gerais, até pão de queijo Ele pode fazer carne de céu. Entende? Então, tipo assim, as pessoas elas limitam muito Deus de acordo com as suas experiências pessoais limitadas que eles têm com Deus, mas não entendem que Deus vai agir com uma graça enorme com o seu povo também. E aqueles que creem em Deus, eles vão desfrutar de benefícios maiores. Entende? Da mesma forma que o povo de Israel, que não era lá um povo muito bento, nada, teve a misericórdia de Deus no deserto de comer sem plantar, sem trabalhar, porque a Bíblia fala que o homem deveria comer do suor do seu rosto, mas a graça de Deus se manifestou no meio deles, dando suprimento. Isso vai ocorrer também no fim dos tempos, né? Então, assim, eu não sei se Deus vai mandar maná. A Bíblia não fala se vai ser maná, mas ela fala simplesmente que a gente vai estar sendo suprido. Mas tem uma dica interessante. Uma das promessas de Deus sobre a igreja ela fala assim: ao vencedor eu dar-lhe de comer do maná escondido. Lembra que eu tinha falado sobre isso? Né? Então, assim, tem muita coisa que Deus está relacionando com o êxodo. E por que Deus não vai suprir o seu povo de maneira milagrosa, sendo que Deus já está agindo de maneira milagrosa no mundo? Porque o mundo nessa época vai estar um caos. Esses demônios vão ser soltos, já vai ter aqueles 4 anjos do Egito, esse negócio vai estar tudo bagunçado, anjo do abismo, vai estar tudo, o mundo espiritual vai estar num nível elevadíssimo. Tanto é que as ações espirituais, elas não vão assustar os homens mais. Eles já vão estar todos identificando o que está acontecendo, quem está agindo, né? Então, assim, dentro de um cenário desse, é óbvio que para Deus fazer milagres para sustentar o seu povo, isso é mais do que simples para acontecer, né? Isso vai sobreviver como? Isso é uma, digamos assim, é um dos pontos também fortes da igreja no período da tribulação, porque ela vai estar olhando para o mundo como 2 testemunhas e vai estar mostrando o poder de Cristo na vida da igreja, certo, né? E vai estar testemunhando isso, né? Essas obras milagrosas de Deus, né? Verdade. E por causa disso que ela vai ser perseguida, né? Ela vai ser perseguida porque a mensagem do Evangelho ela incomoda o pecador, né? Ela não é uma mensagem confortante para os adúlteros, para toda a turma que vai estar lá envolvida com o anticristo, né? Porque potencializa o pecado que tem hoje. Irmão, preste atenção o que o mundo está caminhando. O mundo está caminhando para a ideologia de gênero, ela licenciar em breve, já está, os países já até licenciaram já, relação com animais, a zoofilia, pedofilia, necrofilia com mortos, tá? A zoofilia a Bíblia chama de bestialidade, né? Então, quer dizer, eles estão fazendo isso para destruir a imagem de Deus, que a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem de Deus, né? E agora, isso está sendo feito por causa do espírito do anticristo, que está preparando um ambiente onde qualquer tipo de mensagem relacionada ao Evangelho, olha a ira que as pessoas já falam abertamente contra a cultura judaico-cristã. No fundo, que eles estão falando assim: nós odiamos vocês, e por força de lei ainda nós não matamos vocês. E ainda eles falam assim, que isso chama-se ódio do bem. Ódio do bem. Digita na internet para você ver o que é ódio do bem, né? Então, eles se acham justos. Eles acham que nós somos terríveis. Nós somos conservadores, que as mulheres cristãs são tudo bestas, né? Que os homens são tudo idiotas.
Irmãos, o mundo já não está suportando a igreja mais com a mensagem do evangelho puro. Então o que muitas igrejas têm feito? Prostituído-se. Elas têm misturado o evangelho com outras coisas. Então isso já não é evangelho mais, né? Então, para ser aceitável. Fala, meu irmão. Recentemente a gente soube de um projeto de lei que está tramitando e entrar em pauta lá na Câmara, né? De casamento entre consanguíneos, né? Pai, filho e... exatamente. Essa questão do incesto, né? Da nova família, né? A nova família do... Eles fazem o seguinte, eles estão fazendo um negócio que o Haddad, o ex-candidato, né? Inclusive Haddad é um nome sírio, né? De um inimigo de Israel. O Haddad tinha falado sobre, como é que se diz? Dar ressignificado às palavras. Então eles estão fazendo isso, eles pegam a palavra família. O Haddad começou a falar, no segundo turno da sua campanha, ele começou a falar muito família. Mas só que quando o Haddad falava família e o Bolsonaro falava família, eles estavam falando de duas coisas completamente diferentes. Por quê? Quando o Bolsonaro falava família, ele tinha que explicar ainda família tradicional. Ó, gente, não precisa falar família tradicional. Família é família. Homem, mulher e a sua prole. Os filhos. Mas quando o Haddad diz família, é todo tipo de família. Como assim todo tipo de família? Para ele tudo é família. Então assim, esse ressignificado das coisas, isso foi embutido na cultura, principalmente na cultura brasileira também, por causa daquele tal do Paulo Freire, que é adorado, endeusado aí pela mídia, né? E pela turma da esquerda. Irmãos, praticamente todos os partidos do Brasil são de esquerda. Todo partido é PS, Partido Social, Partido Socialista, PSDB, PCdoB, Partido Comunista. Até aqueles que não têm isso na sigla, eles são comunistas também. Então o Brasil, irmão, infelizmente, é quase assim, não tem saída, né? O Partido Novo, que é um novo que está aí, deve ganhar as próximas eleições. Lá, se você pegar no Partido Novo, eles estão atrelados à agenda dos 2030 da ONU. Irmão, tenha certeza, até 2030 o mundo está prontinho para a manifestação de Cristo. Não quer te assustar, não. Não quer te assustar. O que eu estou querendo que você entenda é que isso, não estou fazendo cálculo bobo, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer suposições aleatórias, mas a data da morte de Cristo, e 2000 anos depois disso, vai bater próximo de 2031, 2030. Tá certo? Considerando os dados históricos, Jesus nasceu em 5 antes de Cristo, ou seja, na data do ano Domini, que é o ano 0, alguns chegam a falar que ele nasceu ali entre 5 e 0, né? Do ano 0. Então, 2030 está bem perto ali de 2000 anos da morte de Cristo. Então assim, vai ser uma data importante, principalmente porque a ONU já decretou muita coisa para uniformizar o mundo, irmão, né? E aí assim, eles falam, tem muitas, pode pesquisar aí, chefe da ONU dizendo que o mundo precisa de um homem de referência, né? E que o mundo está cansado de organizações, o mundo está cansado de agrupamentos, ela precisa de um homem de referência. O que ele está falando? Ele está falando do anticristo. O Papa também falou isso, né? Está clamando. O Papa também declarou isso. Esse Papa que está aí hoje, ele é bem comunista nos seus discursos, né, irmão? Ele é bem tolerante mais, né? E essa tolerância aí, ela está sendo danosa. E até muitos católicos estão percebendo isso, né? Felipe. Opa! Fala, Nelson. Pode comentar um pouquinho mais rapidamente o verso 19? 19. Deixa eu tentar uma pergunta. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa.
eu não vou saber comentar ele agora. Tá bem. Tá? Você me desculpa, eu vou procurar ver algo sobre isso, mas assim, no susto eu não vou saber responder, não. Eu tenho hipótese na cabeça, mas não quero apresentar hipótese, não. Tá bom. Né? Agora, porque é mais seguro. Porque quando eu falo da cidade fender entre espaços, eu me lembro daquele evento em que fala lá que os pés de Cristo iria vir sobre o Monte das Oliveiras. Lembra disso? Lembro. E aí tem uma similaridade com aquilo ali, né? Mas, e aí, irmãos? Amém? Vocês estão animados para sábado que vem? Alguém quer mais alguma pergunta? Eu tenho, mas eu preciso arrumar a pergunta, senão fica meio vago. Pastor, nesse período, né, até se completar esse período, o anticristo vai estar reinando, né? Sim. O que as nações, assim, a gente vê que as nações estão sendo levadas. De acordo com a Wikipédia, nação. A Wikipédia vai responder. A gente vê que as nações estão sendo preparadas para receberem alguém, né? Porque você vê na Europa, a esquerda... Eles estão ansiosos por uma voz de comando, né? A esquerda não está legal, a direita não está legal, a ideologia tal não está legal, tal. Então as nações estão entrando em convulsão, né? Sim, no Brasil, sim. No Brasil, o Brasil virou alvo essa semana, porque a esquerda brasileira acabou promovendo isso, né? E aproveitando a circunstância, o Brasil, na verdade, o que aconteceu é que as garras foram postas para fora, né? Há muito tempo que a Europa já está de olho no Brasil, pode ter sido a China também tá, todo mundo quer a Amazônia. O Bolsonaro está falando isso desde o início da campanha, só que até então as coisas estavam veladas, né? Agora ficou bem claro que está todo mundo querendo a Amazônia. E não é para cuidar de árvore, ele falou certo, eles não querem cuidar das árvores, dos animais, eles querem arrancar o minério que está ali, que é nosso, né? E aí, o Boris Casoy fez uma reportagem esses dias muito interessante, que ele pegou citações de líderes da Rússia, dos Estados Unidos e de um outro lugar lá forte, não sei se da Europa ou da China, e eles declarando a Amazônia como direito internacional, como a Antártida é. Aí você pensa isso, né? Era até o vice-presidente do Frank Roosevelt, se eu não me engano. Então, assim, o que acontece? As nações têm uma sensação de que a Amazônia ela é internacional. Mas por que elas falam isso, sabendo que é soberania brasileira? Porque ao longo do tempo, debaixo dos panos, o general, nosso general, como é que chama o general que está agora encostado? Vilas Boas. Ele falou que debaixo dos panos, os governos anteriores fizeram acordos para diminuir a soberania nacional sobre o território da Amazônia. E o brasileiro não sabia disso. Aonde está o representante do povo, né? Mas isso aí vai ser motivo de guerra. Irmão, pensa bem. Se eles fazem guerra, muita guerra, por causa de petróleo, e o petróleo já é irrelevante, ninguém precisa de petróleo no mundo mais. Ninguém precisa. O brasileiro fez um carro a água lá em Vitória, né? Então pensa bem, não divulgaram isso porque você vai quebrar o mundo árabe de uma vez. Os sheiks não querem isso por enquanto, mas eles sabem que o petróleo vai acabar. Eles vão fazer guerra, se faz guerra por causa de petróleo, não vai fazer por causa de bauxita, por causa de um monte de coisa que tem lá na Amazônia? Pensa bem, né? Então o Brasil hoje está fora do cenário até um certo ponto, né? Porque se as nações começarem a crescer o olho aqui, aí o cenário volta para essa região aqui também. Sim. Agora você ficou com medo, né? Felipe, Oi. Só para confirmar isso, há 14 anos atrás eu fiz muitas viagens
no Pará. Para as ribeirinhas da Amazônia de uma forma geral. Lá existem áreas, já existia na época, que a gente navegava com o barco da igreja para cortar caminho, porque é um emaranhado de rios. Existem determinadas regiões que a gente era abordado por lanchas rápidas de patrulha armadas de estrangeiros, e a gente não podia entrar em muitos braços de rios, éramos proibidos. Sim. Elcio, Bolsonaro denunciou que existem 100 mil, não é 100 mil pessoas não, 100 mil ONGs trabalhando na proteção da Amazônia, financiada pela Europa, pela China e aí vai. Você acha que eles estão protegendo a Amazônia? Esse fogo que colocaram lá, ele falou certo, foi colocado. Aquilo não foi algo que aconteceu simplesmente não. E eles estão podendo colocar a culpa de quem? No governo brasileiro, o atual, né? Então isso serviu para jogar a garra deles para fora. O Emmanuel Macron já deixou claro as intenções dele. E ele fala com ar de aquele que é aspirante a um dos 10 reis, né? Vamos dizer assim. E esse grande líder, né? Esse grande homem, né? Que o mundo vai receber é o anticristo, né? Para resolver tudo isso, né? Pelo menos para ter. Nós estamos num momento delicado, né? Está para sair agora um acordo de paz entre palestinos e israelenses. Imagina que paz, nunca houve isso na história, né? Isso está para sair agora. Talvez essa aproximação até do Brasil com os americanos, também especulação da minha cabeça, seja em garantir até um parceiro forte com o potencial investido da europeia e do mundo lá da China, antes você dividir com o americano uma riqueza do que você ser pilhado, né, por uma Europa, uma China, né, porque você tem que ter um amigo, parceiro forte. Vai ser aquele amigo forte, o irmão mais velho. Isso. Porque dizem que nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, já ensina nos Estados Unidos, eu ouvi dizer que a Amazônia é deles, as crianças aprendem isso lá na escola, tem um livro que tira a Amazônia de lá, fora do mapa do Brasil. O fato é que o Brasil vai ter que dividir essa Amazônia com alguém, antes então não tem como. Antes com um parceiro do que com o inimigo, né? E eu te falar uma coisa, irmão, se tem uma nação no mundo hoje que ela é capaz e que ela tem o teor focado em que ela poderia ser a nação onde daria suporte para os cristãos refugiados, é os Estados Unidos. Com todo o problema que ele tem, ela é uma nação que tem peito para isso, porque as outras nações fortes, que seria a Rússia e a China, eles são totalmente ministrados hoje de modo que vai favorecer só o anticristo. Os Estados Unidos tem um lado ruim, mas tem um lado bom. E o lado bom dos Estados Unidos é o que favoreceu a pregação do Evangelho no mundo todo nesses últimos anos. Entende? Então, se tem uma nação que ela pode ser aquele local onde os crentes do mundo todo vão se deslocar, os Estados Unidos é um grande referencial. Você tem outras nações que poderiam ser, mas são fracas. Por exemplo, a Polônia. A Polônia é uma resistência cristã na Europa. Tá? A Austrália poderia ser uma, mas é fraca. A própria Inglaterra está lá lutando para deixar, para vir a fazer o Brexit. Não consegue, porque ela é fraca. Mas os Estados Unidos é forte. Entende? E dos fortes, é só ele que tem essa abertura democrática, essa abertura para receber refugiado cristão. A Europa é democrática para receber lá os refugiados islâmicos, mas isso faz parte de uma estratégia, né? Então, assim, eu creio que os Estados Unidos vai ser um país que vai favorecer muito o Brasil, mas ele vai favorecer também nesse momento. Isso é uma observação minha. Ela pode ser, sim, o país onde muita gente acha que ele vai ser dali que vai ser o anticristo, tem muita gente que pensa em por ser uma nação poderosa, mas ela é uma nação que ainda sustenta esse vamos falar assim, o mundo ocidental
com cultura judaico-cristã, né? Essa questão que a gente tem aqui toda hoje é preservada por causa do poder dos Estados Unidos de influência, né? E isso é odiado pela esquerda, irmão. Pode ter certeza. E eles falam mal dos Estados Unidos. Essa questão judaica-cristã que você falou, ela é tão forte, assim, pode parecer que não, a gente não escuta isso no jornal, a gente não vê. Mas eu estava vendo a respeito da ideologia, ano passado deu aquele bafafá sobre ideologia de gênero nas escolas e tal, né? Até que deu uma acalmada, foi colocado uns panos quentes, porque o negócio realmente engrossou, né? E aí algumas autoridades, eu não sei dizer se do MEC, ou envolvidas lá, infiltradas no MEC, ou do Congresso, eu não sei. Mas eu vi essas duas pessoas discursar lá no plenário, dizendo assim que uma coisa que eles teriam que lutar muito para quebrar é a cultura judaico-cristã. Exatamente essas duas palavras. Eles falam claramente já isso. Poderia falar qualquer outra coisa, mas falou judaico-cristã. Isso é muito familiar para nós. Exato. Outros chegam a falar, tem que acabar com esse formato de família. Eles odeiam o formato judaico-cristão porque ele está relacionado com família. Eles odeiam família. Eles querem que cada um por si, todos por todos. Porque eles não têm Deus, então por todos. Então, para eles, existem lugares na Europa hoje que se você der uma palmada no seu filho, eles pegam o seu filho, é uma desculpa para migrar, para acabar com a família. Tira o seu filho e dá para qualquer família lá. Aí eles vão tirando o vínculo familiar. Porque isso eles chamam de patriarcado. Você já ouviu muita gente falar patriarcado nesses negócios, né? Então eles odeiam o patriarcado. Por quê? Porque foi Deus que instituiu isso. O patriarcado lembra eles de Abraão, Isaac, Jacó. O patriarcado lembra eles de Davi. Lembra eles de tudo isso que Deus tem feito. E aí, como eles rejeitam tudo isso que a Bíblia fala, então, principalmente as feministas falam muito disso, né? Tem que quebrar o patriarcado. Não sabendo elas que, na verdade, elas nem existiriam se não existisse o patriarcado. Pensa bem, como é que você vai organizar um grupo no passado? Você não tinha polícia, não tinha juiz, não tinha ninguém. Você vai de quem? Você vai na pessoa mais velha lá, né? Da sua tribo, onde é que você vive lá, e ele que vai dar o nome para o filho que nasceu, ou que vai decidir as coisas da família. Então, sempre assim que o mundo funcionou, até depois chegar, as pessoas passarem a votar em pessoas que elas nem conhecem, né? Olha para você ver, eu preferia o meu avô estar governando o meu bairro e tomar decisão sobre as coisas que a gente vai fazer, porque ele cuida, ele quer o bem nosso, né? Do que eu votar num vereador, que eu não sei quem que está pouco preocupado com a minha família, né? Mas, fazer o quê? Amém, queridos? Amém, então. Por hoje é só. Por hoje é só. Sábado que vem nesse mesmo horário, no mesmo canal. Estamos assim, Júlio? Estamos aqui novamente, se Deus permitir. Olhem por nós. Eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje, né? Eu não consegui gravar o vídeo do José, mas eu pretendo fazer. Talvez amanhã eu consiga fazer. Mas, então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Dá um abraço. Pastor Tid, Nabel, todos os irmãos aí. Tô vendo que tem bastante irmão que não deu para mim hoje, né? Mas sábado que vem estaremos aí, se Deus quiser. Amém, pastor. Um abraço, obrigado. Bom final de semana. Amém. Amém. Vocês também.